Olá, irmãos, bom dia. A paz seja com todos, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, iniciando esse desafio de leitura do livro de Marcos com vocês. Nós encerramos a semana passada, né, a leitura do livro de Mateus e foi muito bom. Os comentários ótimos, nós aprendemos bastante, tenho certeza que você também aprendeu. A gente vai iniciar hoje, né, a leitura do livro de Marcos e nós vamos estar juntos aí nas próximas semanas fazendo os comentários desse livro. Esse livro é um livro que eu gosto bastante, já fiz o estudo dele uma vez e foi muito bom para mim, para o meu crescimento, entendimento mesmo do Evangelho, das Escrituras. Então, eu espero poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, que vocês sejam abençoados também, tá bom? Hoje a gente vai fazer só um plano de fundo, né? A gente vai falar só algumas características desse livro e na semana que vem a gente vem com um comentário mesmo de fato. Então, primeira coisa aqui que a gente precisa ver, né? Quem foi o autor desse evangelho? Quem foi o autor desse livro? É João Marcos, como o próprio nome dele já diz, Marcos, né? Então, João Marcos. Ele foi escrito no ano 65, mais ou menos, depois de Cristo, tá? Pela história, mais ou menos 65 depois de Cristo. E esse livro, esse evangelho, estava destinado à igreja de Roma, tá? A igreja que estava em Roma. Então era uma mistura de pessoas. Tinha judeus, tinha gentios, tinha romanos se convertendo, tinha uma mistura ali mesmo. Então vocês vão ver ali que Marcos, né, ele se preocupa em alguns momentos em explicar algumas coisas, em ser detalhista, porque ele sabe que ali tinha pessoas que não conheciam as escrituras, né? Então era importante que ele explicasse certinho o que ele estava falando, né? Sobre o que ele estava falando. E também ele usou, né, várias referências dos profetas do passado, né, como Isaías, Malaquias, mas principalmente Isaías, para reforçar, né, que aquilo que ele estava falando era verdade. Então, para aqueles que eram judeus, que conheciam as escrituras, ele fez questão de comprovar, né, com citações passadas para que eles tivessem a certeza de que aquilo que ele estava falando era verdade e que Jesus tinha vindo de fato como Filho de Deus e cumprido tudo aquilo que as profecias passadas diziam, tá bom? João Marcos, ele não foi um discípulo direto de Jesus, então ele não viveu com Jesus, ele não vivenciou, ele não viu os milagres ali acontecendo, né? Ele era um discípulo de Paulo e de Pedro. Esse evangelho, esse livro, ele está dividido em 4 partes. Então, a primeira parte, Marcos focou ali em falar sobre o anúncio do reino de Deus. Depois, na segunda parte, ele focou, né, em 3 grupos, que eram multidão, os discípulos e a oposição de Jesus. Num terceiro momento, ele focou só nos discípulos, só na vida dos discípulos. E num quarto momento, o rei entra em Jerusalém. Então, a entrada de Jesus ali em Jerusalém, já caminhando para o martírio e para o final, para a crucificação. Tá bom? Voltando aqui um pouquinho, né? Então, como eu falei, Marcos, ele não era um discípulo direto de Jesus. Ele escreveu esse livro aqui, então, baseado na ótica de Pedro, tá? Ele ouviu o que Pedro falou e, baseado nisso, ele foi escrevendo o livro. Quando ele escreveu, Pedro já tinha falecido, já tinha morrido, já tinha sido martirizado. Pedro e Paulo, tá? Os dois já tinham morrido. Então, eles acharam, né? Quem ficou achou importante escrever sobre aquilo que eles ouviram para que nada se perdesse, para que nada fosse confundido depois, para que aquilo que eles falaram, né, que eles aprenderam, ficasse de fato registrado e fosse comprovado mais para frente, se necessário. Então, João Marcos escreveu esse livro aqui baseado na ótica de Pedro, naquilo que ele aprendeu e ouviu de Pedro, tá? E um detalhe aqui importante, Pedro, quando ele foi contar, né, de tudo que ele tinha para passar para Marcos, ele não omitiu nenhum fato. Tanto que esse livro aqui de Marcos é onde mais aparecem, não os defeitos, mas as dificuldades que Pedro teve. Então, esse livro aqui é o que revela o temperamento de Pedro, que era uma pessoa ansiosa, uma pessoa explosiva.
aqui é onde mais aparece, porque Pedro em nenhum momento omitiu nada, né? Ele contou aquilo que aconteceu, mas ele também contou quem ele era e as dificuldades que ele teve. Isso é uma coisa muito legal de ver, né? De que em nenhum momento eles tentaram esconder nada. Ah, vou mostrar só a minha parte boa. Não, vou mostrar tudo. Porque o que importa aqui não é quem era Pedro, né? Mas era quem era Jesus. Então ele não escondeu nada. E quando Marcos foi escrever, ele fez questão de citar todas essas dificuldades que Pedro teve. Tá bom? A intenção de Marcos aqui é revelar Jesus como o Messias, tá? Então, ele sempre volta para isso. Jesus é o Messias. E ele cita muito, né, o livro do profeta Isaías, que apresenta também Jesus como um servo sofredor. Então, por várias vezes ele vai falar aqui sobre o sofrimento de Jesus, sobre Jesus servindo as pessoas. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, mas ele não veio, né, com essa intenção. Ele veio de fato para servir e ele sofreu por nós e por aqueles que não merecíamos. Então, Marcos sempre volta para isso, tá? E voltando aqui um pouquinho na questão do autor, né, que eu falei que eu falaria depois. Só a história de João Marcos já é, assim, dá uma pregação aí de umas 3 horas, e é uma história linda e que eu amo muito. Para quem não sabe, ou se você já sabe, para você recordar, João Marcos é o discípulo que estava com Paulo, né, na primeira viagem missionária que ele fez para Panfilha. Eles estavam com outros discípulos, mas no meio dessa viagem, no meio do caminho, Marcos não conseguiu mais seguir adiante, né? Não sei se ele ficou com medo, não vi isso na história, se foi por medo, não sei se pelo fato da pressão que eles sofreram ali, né, durante essa pregação do evangelho. O fato é de que Marcos desistiu no meio do caminho e ele voltou atrás, deixando Paulo ali e os outros discípulos sozinhos. E aí, num segundo momento, né, quando eles foram fazer a segunda viagem, Marcos quis ir novamente junto com eles. E aí teve uma discussão ali que Paulo não quis deixar Marcos mais seguir com eles, né? Paulo guardou a mágoa no coração e falou: não, comigo ele não vai seguir com a gente. Ele já deixou a gente lá no meio do caminho na primeira viagem, a gente precisava dele e ele voltou para trás, ele não está pronto. E aí eles entraram ali numa discussão, né? Barnabé entrou numa discussão com Paulo e falou: não, ele vai com a gente sim. E Paulo falou: não. E eles acabaram se dividindo. Paulo foi de um lado com alguns discípulos e Barnabé seguiu para outro lado com Marcos. E isso é muito, muito lindo de ver, né? Porque Barnabé teve tanta paciência com Marcos, né? Barnabé esperou o momento certo dele amadurecer, dele estar pronto, ensinou, né, aquilo que ele sabia. E Marcos ficou pronto. Tão pronto que hoje nós temos um evangelho escrito por ele. Ele amadureceu, ele cresceu e ele se tornou alguém relevante na igreja do Senhor. Tão relevante que nos últimos dias de Paulo, né, nos últimos momentos que ele passou já preso na prisão, ele pede para chamar João Marcos. E ele fala assim: olha, traz para mim, traz Marcos para mim, traz João Marcos, porque ele me é útil. Então esse Marcos aqui é o discípulo que passou de inútil para útil, né? É importante a gente ver isso, porque os discípulos também tiveram os momentos dele de discussão, de fraqueza, de... Não vou chorar. Os momentos dele ali de atrito, né? Não é só com a gente que acontece, aconteceu com eles também. Mas o mais importante aqui que a gente pode aprender com eles é que eles aprenderam a superar as dificuldades, que eles aprenderam a superar os momentos de dificuldade e seguirem juntos, né? Os relacionamentos ali foram restaurados, eles se tornaram, né? Eles deixaram para trás, de fato, tudo aquilo que aconteceu e se tornaram úteis um para o ministério do outro, um servindo ao outro, um ajudando o outro. E isso é o que a gente tem que pegar, né? Não se atentar ao fato de que um falhou, o outro falhou, tudo bem. Mas que se levantem, né? Mais Barnabés, com paciência, para restaurar a vida daqueles que pararam no meio do caminho. Com maturidade, para cuidar
e para tornar as pessoas úteis de novo para o reino de Deus. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, né? Sobre esse homem que nós vamos falar. Do que parou no meio do caminho, mas que se levantou, que se reergueu, que teve paciência para se restaurar e se tornou útil para o evangelho, né? Se tornou relevante para a igreja de Jesus. É do livro desse homem que nós vamos falar. Amém? Então, espero vocês na próxima semana. Vamos ler aí durante a semana e na semana que vem a gente volta com um novo comentário. Deus abençoe a sua vida.